Boa tarde, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez juntos. Dizia Paulo: eu e o vosso espírito, o meu espírito com o seu espírito. Eu sempre entendo nas coisas do Senhor que aquele que não se une em espírito não consegue entender as coisas do Senhor, porque a palavra de Deus ela é espírito. Se eu não entrar no entendimento que é o Espírito, nós jamais poderemos compreender a palavra do Senhor. Sabemos perfeitamente que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Logo, muitas pessoas, muitos mesmo leem a palavra, tem vontade, algumas pessoas, mas existem coisas que nós devemos respeitar na palavra. A palavra ela não foi feita aleatoriamente, quer dizer, sem sentido. Ela tem um sentido e um propósito. Quando nós respeitamos essas coisas, nós nos tornamos mais tendenciados a compreender a palavra do Senhor. Tudo nas coisas de Deus são feitas com ordem e com decência, não é de qualquer forma. Porque o nascimento e o crescimento de uma pessoa comum, de uma pessoa que nasce segundo a carne, ela já é complicada. Tem que ter alguém, tem que ter a mãe e o pai que vai cuidar dessa nova vida, estabelecendo prioridades e regras a serem cumpridas e até que essa pessoa chegue ao estado de adulto, crescendo como um varão perfeito. Também o crescimento do corpo espiritual não é diferente. O crescimento do corpo espiritual, ele se dá da mesma forma. A pessoa nasce do Espírito. Aquele que nasce do Espírito, ele nasce como um bebê. E aí quem vai alimentar o leite, que vai alimentar essa nova pessoa já espiritual, é a palavra de Deus. Essa que vai formar o indivíduo espiritual. Ela que vai trazer as orientações espirituais para esse novo corpo gerado pela palavra. Assim como o nosso mestre ele foi gerado pela palavra, do Espírito, o princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós temos que compreender que Jesus Cristo foi gerado da palavra. Gerado da palavra. A Virgem concebeu e deu à luz a um filho, mas gerado pelo poder do Espírito Santo. Palavra encarnada. E diz que a criança crescia, em graça. Precisamos entender isso na palavra do Senhor. Não é de qualquer maneira, não é o fato de eu ler, não. Esse é um dom que Deus coloca nas pessoas para compreender e através do falar, aí as que ouvem, a fé vem pelo ouvir, e essa palavra ela vem e adentra nos ouvidos e transforma. E gera em mim e em você o homem interior. Aquilo que não foi possível acontecer lá na lei. Na lei não foi possível acontecer isso, porque na lei se manifesta uma outra coisa diferente da palavra. Se manifesta uma outra coisa diferente da palavra. Por quê? Porque Deus precisava trazer o seu filho ao mundo. E essa forma de trazer, Deus não podia trazer Jesus no meio de uma nação impenitente, de uma nação que praticava todo tipo de comportamento segundo a carne. Jesus não podia nascer no meio de pessoas, de uma sociedade já corrompida. Não podia. E as sociedades que eram instituídas na antiguidade, elas, por não terem regras a ser seguidas, elas já nasciam corrompidas. Já eram sociedades que ninguém se submetia a regra nenhuma. Não existiam regras a não ser do serviço ao rei. Mas a regra social não existia, não existiu, não estava estabelecido nenhum parâmetro para uma vida de conduta moral. As pessoas faziam o que bem entendia, principalmente com seus corpos. Não existia uma limitação para isso. Então Deus não tinha como o filho
da palavra nascer onde não existia a palavra. Então Deus traz uma lei rígida, rigorosa, né? E estabelece um povo, né? Então é bem importante que a gente entenda isso. E Deus não escolhe um povo, isso, aquilo, outro, não. Um povo clama ao Senhor, né? Vivia escravo lá no Egito, e Deus atende o clamor daquele povo, e tira aquele povo da escravidão, traz através do deserto, né? E estabelece ali uma lei para aquele povo, pela sua necessidade, né? Se submetesse à lei de Deus, e essa lei separaria um povo para que a palavra, que é Jesus Cristo, que é a palavra encarnada, se manifestasse no meio desse povo. Isso não é privilégio de ninguém, não. Assim como Deus fez lá em Israel, como foi lá naquele local, poderia ser em qualquer canto do mundo, né? Qualquer canto do mundo. Não, porque é Israel. Não tem nada a ver, não. Isso aí seria manifesto em qualquer canto do mundo. Poderia ser aqui no Brasil, se o Brasil já existisse. Porque lá era o velho mundo. Não existe. Porque é Terra Santa, tem que conversar conversa fiada. Terra Santa somos nós. Nós somos Terra Santa. Somos comprados, remidos e lavados com o sangue de Jesus Cristo. Hoje nós somos Terra Santa, quer dizer, terra separada, né? O apóstolo Paulo, escrevendo ao Romano, ele diz o seguinte, falando daqueles que viviam pela lei e achavam que a lei ela era perfeita e justificava os homens pelas obras da lei. Um engano, porque era uma coisa repetitiva, não se renovava em nada, né? E eram obras que justificavam, os homens se justificavam a si mesmos pela prática da obra da lei. Olha o que Paulo diz aqui. Eu já li um pouco aqui em cima, mas ele disse assim, ó, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Veja só, tinham um zelo, praticavam a lei, né? Mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que por essas coisas viver, será? Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas, viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, tomar a Cristo dentre os mortos. Mas que diz, a palavra está diante de ti, na tua boca e no teu coração. Mas esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, que se da tua boca confessares ao Senhor Jesus, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ó, o que nós entendemos com isso? Nós entendemos que eu só posso confessar ao Senhor, né? Eu já disse anteriormente em algumas palestras aqui que nós somos a carta viva de Cristo, né? Eu só confesso aquilo de quem eu testifico, né? São três os que testificam no céu, o Pai, né? O Filho e o Espírito, aqui na terra o Espírito, a água e o sangue. É preciso que a gente entenda isso. Eu só posso testificar de uma coisa que eu vivo, que eu experimento, né? Se eu não tiver essa experiência íntima de testificação, como é que eu vou falar daquilo? Então como é que eu vou confessar isso aqui? Não tem como, né? Eu não posso confessar uma coisa que eu não fui testemunha disso, né? Então o Senhor diz, então sereis minhas testemunhas em Israel e até nos confins do mundo. Se eu não testemunhar sobre isso e em mim mesmo não houvesse testemunho, eu não estou confessando, então eu sou uma falsa testemunha. Porque está escrito que testemunho fiel e verdadeiro é o Senhor. E todo aquele que está inserido em Cristo é fiel e verdadeiro. Então é preciso que a gente entenda isso. Não é o fato de você entrar numa igreja, né, a gente chama de evangélica, e levantar a mão e dizer eu aceito, isso é a maior besteira do mundo. Qualquer um faz isso.
né? Levantar a mão e dizer, eu confesso. Não, assim não. A confissão, ela é feita em nossas atitudes. Ora, aqueles que viviam a lei, eles achavam que a confissão da lei e a profissão daquele que eles julgavam ser justiça era pelas obras da lei, nos sacrifícios, né? Nos holocaustos, naquelas muitas coisas. Só que tem um detalhe, a lei, ela veio, né? Eu já disse também, ela veio para mostrar e punir o pecado na carne, porque na carne estava imputado o pecado. E essa lei, que era um aio para o povo, qualquer pessoa poderia manifestar a justiça pela fé na lei, se tivesse isso na sua consciência, né? É como quem paga dízimo. Ele diz assim, não, eu pago meu dízimo, o resto que se exploda, né? Já faço minha parte. Loucura. Se você tem o teu irmão do teu lado, né, Rafa? E você acha que você pagou um dízimo lá no teu ajuntamento, na tua congregação, e está vendo teu irmão, você, não, Rafa, com necessidade eu já paguei o dízimo, não, está errado. Por isso que o Senhor aboliu o dízimo. O Senhor Jesus, ele não faz menção de dízimo, mas ele faz menção de ti, da misericórdia dele que está em ti. Está em mim. Nós somos a carta viva, olha. A lei foi rasgada em Cristo. A carne de Jesus Cristo, ele foi rasgada simbolizando o corte da lei, né? E manifesta-se agora a justiça que é pela fé e não pela lei nos seus filhos, nos seus irmãos. Jesus Cristo é o primeiro de muitos filhos. Manifesta-se, pois, essa justiça em nós, né? Nós somos a justiça de Cristo, né? Acolhidos diante do Pai, né? Pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote, que não exerce mais esse sacerdócio aqui, segundo o tempo, feito por mãos, como o Paulo fala, não dessa criação. Fala por mãos, não dessa criação. O que eu entendo com isso? Eu entendo que foi gerado em nós, e foi gerado nessa sociedade espiritual, uma lei que é espiritual e não carnal. Uma lei que agora ela trabalha no espírito e não na carne. Ora, se você... Jesus disse assim, que aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Essa palavra é espírito e vida. Ora, é gerado em mim um corpo espiritual, que antes não tinha consciência da sua espiritualidade. Depois de ser gerado, a geração ela passa por um processo. Ela vai gerar, vai passar por um processo gestacional e depois concebido. Depois de conceber, vindo como criança, aí ele vai ter que ser alimentado para crescer segundo a palavra. Esse corpo espiritual, que agora está ligado a Cristo, porque está escrito, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, e que o nosso espírito está sentado com Jesus nas alturas. E eu entendo com isso que esse meu corpo espiritual, que foi gerado agora pela palavra, né, não segundo a lei, porque a lei nada aperfeiçoou, ela traz apenas uma doutrina de sacrifícios e manjares e oblações, né, para que se formasse ali uma sociedade de costumes, e obedecendo esses costumes, né, é preciso que a gente entenda isso, porque Jesus não poderia nascer no meio do ventre de uma prostituta, ele tinha que nascer do ventre de uma virgem, né, porque o sangue, né, que alimentou Jesus pelo cordão umbilical era o sangue de uma virgem, sem contaminação, né. Ele não foi gerado segundo o pecado, segundo o prazer da carne, mas segundo a vontade daquele que o enviou. Em tudo, Jesus já começa fazendo a vontade do Pai desde a sua concepção. E ele vai fazendo isso até o seu declínio na cruz, né? E posteriormente ressuscita segundo a vontade do Pai. São 3 os processos que Jesus Cristo passa. Ele passa pelo processo da concepção, segundo a vontade do Pai, que ele não nasceu da vontade do homem, da vontade humana, da carne. Ele passa por um processo de mortificação, né? Ele abre mão da sua própria... do seu próprio estado de Deus, né, se submetendo à morte de cruz, como está escrito, e em seguida ressuscita segundo a vontade do Pai, porque está escrito, aquele que ressuscitou Jesus, também nos ressuscitará pelo seu poder. Ora, o que eu entendo? Que em todas as coisas, ele se submeteu. Mas eu tenho que entender também que todas as coisas são submetidas a ele, e a nós também, porque está escrito, tudo é vosso.
quer seja o céu, quer seja a terra, quer seja os anjos. Todas as coisas são submetidas a nós. Agora nós é porque não entendemos isso. Porque somos crianças. Nós não temos ainda uma mentalidade espiritual, né, que é a mente de Cristo, que Paulo fala, é preciso que nós tenhamos a mente de Cristo. E para mim entender isso, é preciso que eu abra mão das coisas da carne para viver segundo o Espírito. Quando eu fizer isso, aí eu vou entrar na minha consciência espiritual, eu vou compreender as coisas da palavra e aceitar as coisas da palavra. E eu devo dizer para você, como digo para mim também, que a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa, aceitável e agradável. Tem muita gente que diz, mas é muito difícil. Só é difícil quando você toma um partido para a carne. Quando eu tomo um partido para a carne, as coisas que são espirituais porque se tornam muito difíceis, porque o espírito cogita contra a carne e a carne contra o espírito. Necessário é que se faça isso. Olha, mesmo dentro do povo, né, cristão, isso já acontecia na lei. Quando é que isso se torna difícil para mim e para você? Quando eu misturo, toda mistura enfraquece. Quando eu misturo a lei com a graça. Aí eu estou andando sobre dois caminhos. Eu estou andando com um pé dentro de uma lama e um outro pé em terra firme. Fica difícil. Todas as vezes que eu piso na terra firme com o meu pé, que está na terra firme, eu dou um passo bem rápido. Mas quando eu piso com o pé naquela terra que é a areia do deserto, aí a coisa se complica, porque pesa. Né? Eu tenho que entender que o deserto, que é pela lei, né? O deserto que é pela lei, ele é pesado. Andar na areia é pesado. Né? Onde foi estabelecida a lei, ela foi estabelecida no deserto. E todas as vezes que eu vou para o deserto, né, eu estou estabelecendo em mim uma caminhada sobre a areia. Aí Jesus vem e diz assim, ó, aquele que escutar essas minhas palavras e as pratica é considerado como o homem prudente, que edificou a sua casa, seu entendimento, na rocha. E veio a tempestade, veio a chuva, veio o vento e a casa permaneceu. Mas aquele que estabelece o seu entendimento lá no Velho Testamento, ou seja, na areia, veja, aquele que constrói a sua casa na areia é considerado como um homem insensato. Né? Ele estabeleceu a sua casa, construiu em cima da areia, em cima do deserto. Né? Aí veio a chuva, veio a tempestade, e a casa caiu, foi grande a sua ruína. Por quê? Porque o deserto, que é a lei, onde foi todas as coisas da lei foram feitas no deserto, na areia, a areia não tem consistência nenhuma. Paulo fala que esse novo mandamento, esse precedente mandamento é abrogado pelo novo por causa da sua inutilidade. Não tinha utilidade nenhuma a lei. Por causa da sua inutilidade. Não teve utilidade, não edificou a ninguém, ela não construiu nada. Né? Ela veio para regrar um povo pela regra da imposição do medo, para que as pessoas temessem aquilo que era pela lei, né? E obedecessem aquilo a fim de que uma nação, ainda que fosse pela chibata, pelo aio, como está escrito na palavra, pelo aio da lei, né? Guardassem os seus corpos para que o Cristo viesse e nascesse. Né? Porque você já imaginou se o povo de Israel também vivesse segundo os costumes das nações impiedosas, quando as mulheres completavam 10, 11 anos, já não tinham mais, já eram mulheres, já não, né? Então como é que Jesus ia nascer? Porque Deus também não ia fazer o filho dele nascer no ventre de uma criança. Tinha que ter uma regra, tinha que haver uma regra para que esse povo, para que as pessoas, as mulheres, tivessem um pouco mais de tempo e dessem aos seus corpos o tempo necessário para poder conhecer, se dar o casamento. Ora, aí o que é que eu vejo, irmãos? É que hoje, como Paulo escreveu aqui, ele ora, né? Ele ora. Irmãos, o bom é desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel e para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus. Eles tinham zelo pela lei, tinham zelo, matavam por zelar. Paulo foi um dessas pessoas que matava porque ele era zeloso da lei. Ele mesmo diz, eu sou zeloso da lei, sou fariseu, filho de fariseu, né? Nascido, né, ele foi instruído por Gamaliel, doutor da lei, um dos melhores que tinha sobre a lei.
E ele, quando perseguiu os irmãos, que eram judeus, mas que se convertiam a Cristo, ele pensava estar fazendo um bem à lei. Então ele era zeloso da lei, até matava, porque se achava zeloso demais da lei. Mas ele diz assim, aquilo que eu reputei como ganho, aquilo que para Paulo era sublime e importante, ele diz assim, considerei-o, reputei como perda, e para mim hoje isso é esterco. Paulo chamando a lei de cocô de porco. Paulo chama, ou seja, aquilo que ele achava que para ele era tudo, ele disse assim, reputei, aquilo que para mim era ganho, reputei como perda, como nada, e reduzir-me à servidão por causa de Cristo. Não a esse tipo de conduta que a lei trazia. Porque a lei exaltava aqueles que aparentemente cumpriam a lei, porque ninguém também pôde cumprir a lei, porque eles transformaram a lei, fizeram a lei enferma. Ninguém cumpria a lei, não tinha como. O camarada dizer que você só podia andar pela lei no dia de sábado 1 quilômetro, né? Passasse disso a lei era pecado, ele estava transgredindo a lei. Então a lei era tão pesada que o camarada tinha que contar os passos para poder andar no dia de sábado. Porque se ele desse um passo a mais daquilo que ele era permitido ele andar, ele tinha transgredido a lei. Terrível. A lei era um peso, né? Mandamento da morte. Então todas as vezes que eu vejo aí, irmão, dentro desses ajuntamentos, as pessoas trazendo a lei, porque trazem, elas não trazem assim abertamente, mas traz através de uma campanha, aí pega um versículo lá das coisas que aconteceram na lei e traz para cá para o dia de hoje. O véu, nós já sabemos disso, o véu de Moisés está posto sobre o entendimento deles e não conseguem entender a palavra. E mistura o velho com o novo, ou seja, adulterando contra a palavra, porque Jesus Cristo, ele dá um entendimento lá para os fariseus, ele diz assim, olha, fariseus, vocês são os que se justificam a si mesmos. Mas aquele que pelo homem é levantado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas a lei e os profetas vieram até João, daí passou-se a ministrar-se, pregar-se e falar das boas novas que é o Evangelho. E o que eu entendo com isso? Que todas as vezes que eu trago essas coisas para cá, da lei, qualquer uma dessas coisas que estão para cá, porque ele abole toda a lei, ele não deixa nenhum vestígio de nada disso, tá? Para as coisas novas, o Senhor Jesus disse assim, eu faço novas todas as coisas, porque as coisas velhas já se passaram. Todas as vezes que eu vou, sendo eu a noiva do Senhor, né, e purificado pelo seu sangue, lavado dos meus pecados, sendo eu, igreja, noiva do Senhor, e vou de novo para as coisas velhas, eu estou adulterando contra a palavra, contra Cristo. Terrível isso. Estou adulterando contra Cristo. Ele diz assim, vocês que são justificados a voz mesmo, mas vai falando assim, olha, a mulher está ligada ao marido enquanto vive o marido, morrendo. Isso ele fala nessa mesma passagem. Morrendo, o marido está livre, né, para casar com quem quiser. Jesus, por que Jesus bota uma parábola dessa, um assunto desse no meio de uma coisa que não tem nada a ver, entre aspas, né? Tem muito a ver. Ele está justamente citando isso, que quando Jesus chega e a lei tira a lei, ou seja, tira o velho e estabelece o novo, ele tira a lei e coloca a si mesmo, sendo aqueles que viviam pela lei viúvas, a igreja viúva, né, tem um novo marido que é Jesus, né? Mas alguém pode dizer, mas Jesus não morreu, mas é o imprescindível porque você sabe que ele ressuscitou, e agora é o fiador de um novo concerto, né? Ressuscita para que ele mesmo, sendo advogado, ele veja como é que estão sendo geridas a riqueza e a herança que ele deixou para a sua igreja. Lá em Israel, o profeta diz que uma criança nasceu, um filho se deu, né? E o principado está sobre os seus ombros, né? Jesus é o cabeça, né? Ele é o cabeça, os ombros é a igreja. O principado quer dizer o poder está sobre os ombros da igreja, não do cabeça, está nos ombros, não está em cima. Ele deixa o poder, né? Deixa o poder para a igreja, que somos nós. E a gente, esses sinais seguirão os que me seguem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e os dons que são distribuídos pelo Espírito a gente entende, porque o principado, que é o poder, principado é poder, está sobre os ombros da igreja. Ele é o cabeça,
cabeça comanda, mas o principal do poder ele deixou para nós aqui. E usarmos o nome dele para fazer todas essas coisas. Mas com entendimento. Com entendimento. Se você olhar na lei, nem um profeta tinha poder para expulsar demônio. A pessoa que fosse possessa de demônio ali era o fim, porque não existia. O que existia naquele tempo era o maioral deles, né, que disciplinava aquele espírito, a pessoa procurava o maioral deles, um espírito superior àquele que estava perturbando a vida de alguém, e aquele superior vinha e disciplinava aquele espírito, e ali ele saía, mas a pessoa ficava escrava daquilo ali. Mas aí vem Jesus e diz assim, mas se o Filho do Homem vos libertar, aí verdadeiramente sereis livres. É pelo poder da palavra, agora com essa autoridade que está sobre a igreja. Né? Então na lei, né, eles achavam que as obras da lei justificavam eles de alguma coisa. Eles achavam de tal maneira, irmãos, que eles, quando João Batista apareceu batizando, eles correram para ser batizados por João Batista. Né? João Batista disse assim, raça de víboras, quem é que vos ensinou a fugir da ira vindoura? Voltem e vão produzir frutos de arrependimento. Né? Se arrependiam, porque a lei não era cumprida. Né? Eles pegavam, quando chegava o ano aceitável do Senhor, que é o ano do jubileu, os 49, que era o 50º ano, que era o ano chamado de Pentecoste, era necessário que se houvesse a libertação das pessoas que eles tinham tomado como escravos, né, por causa de dívida. Isso aconteceu no ano de Jeremias, quando o rei Josias era rei. Né, e Jeremias foi levantado como profeta. E a primeira profecia que Deus usa, Jeremias, foi sobre essa questão, que eles estavam transgredindo a lei naquilo que era mais essencial, que era na prática da justiça. Nas outras práticas dos cerimoniais, eles faziam tudo direitinho, com exceção de alguns dos filhos do sacerdote Eli, que eles botavam aquela, né, a gordura para cozinhar a carne, e eles, antes daquilo estar pronto, eles já chegavam com os garfos, tirando os pedaços para comerem. Então, esses filhos do sacerdote ali, eles não, na questão do cerimonial, eles não obedeciam à lei. Nem isso, no cerimonial. Até que quando aconteceu aquela guerra lá, eles foram mortos quando o mensageiro chega ali, está em cima de um local, sentado numa cadeira, e parece que a nora dele estava atrás dele, por trás dele, e quando deram a notícia, ele caiu para trás e quebrou o pescoço. Morreu de uma queda. Eles transgrediram a lei no seu cerimonial. Mas fora esses dois, aí eu não tenho conhecimento, pelo menos ainda não achei, lendo o Velho, do que tinha acontecido sobre a quebra do cerimonial da lei. Mas no que se diz respeito à misericórdia, eles não praticavam de jeito nenhum. Jesus disse assim, os pés de vocês são ligeiros para derramar sangue. Eles eram rápidos quando alguém transgredia a lei, no caso da lei que era para a morte, né? Rapidamente eles juntavam ali um grupo, olha, tem ali um que pecou assim, uma que pecou assim, vamos lá matar. Então juntavam as pedras e o Senhor fala, vocês têm os pés ligeiros para derramar sangue. Hoje não é muito diferente. Não é muito diferente. As pessoas, elas torcem para ver a queda das outras pessoas. Eu falo isso no meio do mundo não, eu falo no meio dos ajuntamentos. E para poder dizer, isso aí pecou e fez aquele negócio todo. É imprescindível dizer que o pecado, né, que é para a glória do Senhor, ele não é pecado. Paulo era muito astuto, esperto nesse assunto. Olha, mas se o meu pecado for para a glória do Senhor, então já não é pecado. Se eu pequei para que a glória do Senhor se manifeste através da minha vida, não é pecado. Então eu pequei para a glória do Senhor. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. Para que a graça de Jesus seja eficaz na minha vida. Aí diz assim, o que diremos, pois? Então vou pecar para que a graça abunde em mim? Não. Se eu já cheguei ao entendimento, não vou pecar. Mas eu tenho que entender uma coisa. Se eu vejo um irmão que é mais fraco pecando, eu tenho que olhar e dizer assim, eita Jesus, é ali que existe um terreno fértil para a tua graça se manifestar. Então não vou me intrometer nisso. Aí por isso que a palavra diz, ai dos que julgam. Porque com a vara que medir será medido. Com o critério que julgar será julgado. Aí eu tenho que observar isso assim, ali tem um terreno maravilhoso para a graça se manifestar naquele pecado ali. Por isso que eu não posso julgar.
Por isso que esse entendimento as pessoas têm que ter. Se errou ali, e sabe, é porque o Senhor às vezes quer se manifestar através daquilo ali, para que a graça se manifeste, né? E o perdão e todas as coisas. Olha o que o Senhor fala na palavra. Diz que havia um homem, era fariseu, né? Simão Curtidor, e ele convida Jesus para ir na casa dele. Jesus vai, e estando Jesus lá naquela casa, chega uma mulher e se deita, né? Se debruça aos pés de Jesus e começa ali a beijar os pés de Jesus e enxugar e lavar, e com as lágrimas, e derramou alguma coisa, e depois se pôs a enxugar com os cabelos. E ele pensa, aquele homem disse assim, cogita e diz assim: se esse aí fosse profeta, bem saberia quem é essa aí que está a seus pés. Jesus disse assim: olha, Simão, eu tenho uma coisa para lhe dizer, e direi. Que um homem, um certo credor, tinha duas pessoas que lhe deviam, e um devia, se não me engano, era 5 e outro lhe devia 500. E chegando ele sem condição de pagar, ele perdoa a dívida dos dois. Aí ele pergunta: qual dos dois amou mais o seu senhor? O que devia 5 ou o que devia 500? Aí ele disse assim: de certo o que devia mais. Ele disse assim: pois é. Essa aqui, pelos seus muitos pecados, que foram perdoados, me amou mais. Você acha que você peca pouco, então me ama pouco. Onde abunda o pecado, superabunda a graça do Senhor. Quanto mais pecado, mais perdão. Eu tenho que entender isso. Porque Jesus Cristo encerrou todos os homens debaixo do pecado, né? Se alguém não precisa de Jesus, é porque são. E a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituíram foram da sua glória. Então, se alguém diz que não precisa de Jesus e se justifica como santo, como que não peca, ele já está pecando pelo pecado da mentira. Mentir é pecado, é mentiroso. Porque todos pecaram, porque senão eu estou indo contra a palavra. Todos pecaram e destituíram foram da glória do Senhor. É necessário que eu entenda isso. O fato da pessoa pagar suas contas em dias, dele ser um bom vizinho, aquele negócio todo, ele pode até não pecar, mas tem um negocinho chamado pensamentos. Existe o adultério de olhos, que ele pode até não se deitar com a mulher. Jesus, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. É os adúlteros de olhos. Então, não tem jeito. Só pela palavra. Só existe uma forma do homem se livrar dessas coisas, pela palavra, e se tornar perfeito como perfeito é o Pai. Todas as vezes que a pessoa quiser que venha ao pensamento, está escrito: não posso ser um adúltero de olhos. Irmãos, é preciso que a gente entenda a palavra de Deus, mas sem querer aplicar ela na vida dos outros. Porque a maioria das pessoas, eu acho, quase na sua totalidade, fazem isso. Ele lê a palavra e quer aplicar na vida dos outros, não aplica em si mesmo. Essa palavra, quando eu leio isso aqui, a palavra está falando comigo, que eu tenho que fazer isso. Eu não vou ler a palavra e mandar você fazer. Não é verdade? Eu tenho que ler e eu tenho que fazer isso. Eu tenho que viver por isso, eu tenho que encarnar, tirar isso daqui, me tornar um ator, mas um bom ator, tirar esse aqui, passar a ler todo o script, mentalizar, fazer como o Senhor fala: colocarei as minhas leis na tábua do vosso coração, que é o meu entendimento, e praticar, guardar isso daqui como uma memória de computador. E todas as vezes que eu precisar me servir disso, eu só faço acessar a memória desse computador. Ele vai trazer à tela tudo aquilo que precisa para mim. Eu vou, com a mente de Cristo, que vai me ajudar, eu vou entender a palavra, colocar aqui, memorizar, para todas as vezes que eu precisar, nas mais adversas situações, eu me utilizar dessa palavra para me dar bem. Não para me dar bem diante dos meus semelhantes, mas para me dar bem diante do Pai que está no céu, para ser uma pessoa reconhecida como filho de Deus. Os filhos de Deus só são reconhecidos pelas atitudes que tomam, né? Pelas atitudes. E a atitude de amor. E amor engloba tudo isso. Jesus, ele diz assim: e o mundo verá que sois meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Eu só posso ser reconhecido como discípulo de Jesus Cristo quando eu tiver essa concepção na minha vida, né? Quando todas essas coisas que estão escritas aqui na graça, eu praticar todas elas. Eu não posso me furtar nenhuma delas. Ainda que eu não possa fazer tudo de uma vez só, entendeu? Mas eu tenho, porque é de fé em fé e de glória em glória, eu tenho que me esforçar. Se eu errar uma vez, né, o Senhor, que é excelente professor,
ele vai fazer eu repetir, essa situação vai se manifestar outra vez na minha vida, eu vou me lembrar que eu errei na primeira, né? É como se fosse uma recuperação, né? Aí ele vai, enquanto eu não ficar uma pessoa bem treinada naquela minha fraqueza, ela vai se repetir sempre na minha vida, até que eu possa me fortalecer pela palavra e me tornar apto a superar aquela fraqueza. Tem pessoas que mesmo estando dentro dos ajuntamentos, elas são fracas na questão da prostituição. E essas situações sempre vão aparecer. É interessante, você pode prestar atenção, que na área que a pessoa é fraca, é onde as situações mais se manifestam. Né? Mas quando a pessoa é fraca para fazer dívida, existe as propostas batem na porta dela. É a chamada tentação. Quando a pessoa é fraca para se prostituir, as tentações, as oportunidades batem na porta dela. Quando a pessoa é fraca para mentir, as oportunidades e as tentações batem na porta dela. É terrível isso, né? Mas por que isso acontece? É para o nosso mal? Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas então, irmão, o que o irmão está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, irmão, que quando uma criança ela tem dificuldade numa disciplina, sabe o que acontece com ela? O professor daquela disciplina ele vai recomendar ao pai que coloque ela numa aula de reforço. E aquela disciplina ela vai ser lançada na mente daquela criança muitas vezes, mais do que as outras disciplinas. Para que aquela criança ela faça muitos exercícios, né? E com muitos exercícios ela vai mentalizar aquilo ali e responder as perguntas. Todas aquelas que estiverem erradas, elas vão ser novamente repetidas com a resposta correta, a fim de que ela memorize aquilo ali, para se tornar perfeito. A vida espiritual não é diferente, a nossa vida, o nosso cotidiano não é diferente. Nós vamos ser expostos sim. A palavra de Paulo disse assim, porque por amor a ti somos entregues à morte o dia todo. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque nem a altura, nem a profundidade, né? Nem a espada, nem a nudez, nem o porvir, nem o passado, nem o futuro, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o Senhor. Eu tenho que entender que as provações que vêm sobre a minha vida é para o meu aperfeiçoamento, é para o teu aperfeiçoamento. Ninguém pode ser perfeito se não passar pela prova. E as provas elas são das mais adversas, para que o nosso corpo espiritual ele ganhe resistência espiritual. Né? A carne é fraca, o espírito é forte, o espírito foi vivificado. Né? Tem que entender todas essas coisas. Né? Tem que entender também que sendo a carne fraca, ela dá força para o espírito. Por isso que o espírito é forte. Se a carne fosse forte, coitado do espírito. Então eu tenho que entender essas coisas, irmãos, e você também. Não coloca a tua fé em homens, coloca a tua fé na palavra, porque os homens, eles leem a palavra, interpretam da sua própria maneira, né? E como Pedro falou, que farão de vós negócios, né? Homens avarentos, né? Dado a todo tipo de engano, que conduzem a palavra fraudulentamente. A palavra não deve ser conduzida dessa forma. A palavra de Deus ela veio para me aperfeiçoar e te aperfeiçoar, me tornar uma pessoa melhor em relação ao meu semelhante. Aí, muitas vezes até aparentemente isso é desfavorável a mim. Quando eu lendo a palavra, eu é que tenho que fazer, eu tenho que fazer. Né? Então quando eu vejo isso aí, mas aí eu tenho que ver que existe a lei do retorno. Né? A lei do retorno. E a gente deve acumular pedras vivas na nossa coroa, que está lá em cima. Né? Crendo em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Vamos sempre mentalizar isso. Abandonar, tirar essas tolices da lei, essas questões de sacrifício, de campanha, dessas coisas, como se Deus estivesse aliado à nossa fé a essas coisas. Não. A fé, ela é livre. Ela independe dessas coisas. A fé, e Deus não faz nenhuma acepção. Isso tanto faz para o judeu como o grego, para o servo, para o livre, para o homem e para a mulher. Né? É crendo em Jesus Cristo, que é a palavra. Eu vou crer nessa palavra. Se a palavra está me dizendo isso aqui, né, que eu tudo posso naquele que me fortalece, eu vou olhar para o Senhor e dizer assim, Senhor, né, eu sou propriedade tua.
né? Eu sou propriedade tua. Tu me compraste com preço bom, que é preço de sangue. Eu sou tua propriedade. Eu fui registrado no teu nome. Eu tenho a marca da promessa que está em mim. Não sou, nem sou de mim mesmo, sou teu. E a palavra de Deus diz que o Senhor zela pelo que é seu. Então eu tenho certeza que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo de Deus, do céu, o Pai das luzes, como está escrito. Então são as boas dádivas que o Senhor vai plantar em mim, que sou terra. Agora eu tenho que ser boa terra. Eu tenho que ser boa terra para entender isso. Eu tenho que me ligar com o Senhor, reconhecer, né, as minhas fraquezas, onde o Senhor precisa operar mais, eu tenho que deixar o Senhor operar, né, e abandonar, tirar essas futilidades daquilo que é passado. Isso já passou, né, a lei passou, inclusive para nós ela não foi escrita, ela foi escrita lá para os filhos de Israel, como está escrito, né. Depois, no final do livro de Levíticos, deixa eu achar aqui rapidamente, Juízes, Samuel... No final do livro de Levítico, ele diz aqui, é depois de Números, né? Deuteronômio. Só um momentinho, que eu vou ler aqui para você do que está escrito aqui. Levítico, final do livro de Levítico aqui, olha o que ele diz aqui, ó. Se a gente entender a palavra e ver os detalhes, os pequenos, né? As pequenas coisas que estão escritas, né? No último capítulo, então estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Foi para mim, né? Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para o quê? Para os filhos de Israel, né? Os filhos de Israel. Jacó. Para os filhos de Israel. Eu não nasci lá, não tem nada a ver com esse negócio aqui. Eu fui alcançado pela graça. E aquele que é pela graça, né, não está debaixo da lei. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, os que estão na graça, né? Porque eu fui alcançado pela lei da vida, a lei da justiça. E me livrou da lei da condenação, do pecado e da morte. Eu já fui alcançado pelo Senhor na sua justiça. Você foi alcançado pela sua justiça fora da lei, livre da lei, né? A lei da vida me livrou da lei da condenação, do pecado e da morte. A lei que condenava, eu passei, graças a Deus. Paulo diz, graças dou por Cristo, né? Que me livrou dessa lei da condenação, do pecado e da morte. Porque eu não podia, irmão, nem você podia, nem Israel podia pagar a sua dívida. É uma dívida inegociável, é uma dívida impagável. Você tem que entender isso. Quem se justificava a si mesmo pelas obras da lei era louco. Porque a dívida de pecado não se pagava sem o sangue de um justo. Só existia uma forma de Deus receber o pagamento dessa dívida. Tem um camarada, eu li um dia desse, vi na internet um louco dizendo que Satanás falando com Jesus e Jesus falando com ele, com Satanás e meu Jesus, é muita loucura. Isso está por aí. Olha o camarada que fala, Jesus falou com Satanás e eles conversando e Satanás e Jesus perguntava, né, quanto é que Satanás queria pelo pecador, e Satanás disse que queria o sangue de Jesus. Meu Jesus queria. Se uma gota do sangue de Jesus tocar em Satanás, você já imaginou o que pode acontecer? Sangue de um justo tocando no príncipe das trevas, o sangue da luz. O que Satanás ia querer com o sangue de Jesus? Me explique isso. Quem recebeu o sangue de Jesus foi Deus. É o sangue que ele aceitou, o sangue de um justo, de um puro. E nós fomos comprados do pecado. Nós fomos comprados do pecado. Sacrifício agradável ao Senhor fez Jesus. Então eu tenho que entender que o meu pecado, a minha fraqueza, a sua fraqueza, o seu pecado, foi comprada pelo sangue de Jesus como resgate ao Pai, que aceitou o sacrifício agradável. Entenda isso, irmão. Isso é primordial para você. E que por esse sangue é que você entrar agora pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. É por esse sangue que eu entro lá no santuário, não esse corpo material, mas o meu corpo espiritual, que entra
e penetra além do véu, no santuário não feito por mãos dessa geração, não feito por mãos humanas, que foi estabelecido lá no céu, onde Jesus é o precursor. Está escrito. Jesus é o precursor. Entrou primeiro, o primeiro filho a entrar. E nós também entramos porque também somos herdeiros de uma nova aliança, de um novo concerto, o qual a recompensa é a vida eterna. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu tenho que deixar, você tem que deixar, sabe, de ouvir abobrinhas por aí das coisas de pessoas que não entendem a palavra de Deus, porque não receberam de Deus, receberam de homens. Paulo diz, o que eu recebi, não recebi de homens, recebi de Deus. É preciso que a gente entenda isso, para poder compreender a palavra do Senhor. Eu não fiz seminário disso, seminário daquilo, nunca sentei numa cadeira de escola dominical, nunca, até porque o pouco estudo que eu tenho, nunca fiz negócio de teologia, não tinha nem como. Talvez tivesse em mim, né? Teologia quer dizer estudo de Deus, a palavra de Deus diz, quem poderá sondar os seus preceitos? Como é que eu vou estudar Deus? Né? Se ele está dizendo, quem poderá sondar os seus preceitos? Quem entrará na mente de Deus? Se não tiver a mente de Cristo. A mente de Cristo é formada pela palavra, né? Em mim, ela que me torna a mente de Cristo, porque só posso ter a mente de Cristo se eu for o corpo, e esse corpo vai ser estabelecido a cabeça, que é Cristo, que tem uma mente, que pensa e nos fornece todas as informações. Ou por acaso você, quando mexe seu braço, o dedo do seu pé, da sua mão, de onde é que vem o comando? Por acaso não é da mente, não? Não é a mente que comanda? É a mente que comanda. Por acaso, quando você sente uma dor em qualquer canto, a dor, ela pode estar cortada do seu dedo, mas o comando não vem para uma parte do cérebro que sente a dor? Você pode até estar pensando que a dor está doendo aqui no dedo, mas já está doendo aqui, ó. É uma parte do cérebro. Você não sabe que a pessoa que tem alegria, tem uma tristeza, ele pensa que sente no coração? Não, é aqui. Isso aqui é só uma bomba. Que bomba, bota o sangue para cima para poder alimentar a mente, né, com oxigênio e fazer funcionar a máquina humana, que é a máquina da carne. O corpo espiritual, ele tem um sangue, que é o sangue de Jesus. Esse corpo espiritual, e não é só eu, é eu, você, todos os que estão me ouvindo aqui, somos o corpo de Jesus. Esse sangue de Jesus, que é espiritual, ele circula em todos nós. Todos nós temos o sangue de Jesus, temos a mente de Cristo e temos um só pensamento. Olha o que Paulo diz, rogo-vos, irmãos, que tenhais todos o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, né, falais todas a mesma coisa, tudo aquilo segundo Jesus. Aquele que não fala, que não entende a mesma coisa, é porque ele não está fazendo parte do corpo. O sangue, que é espiritual, não está circulando nesse corpo. Por isso que não entende. Terrível isso. Terrível. Não está inserido o corpo e quer ser. É o joio plantado no meio do trigo. Não tem como ser. Não fala a mesma coisa, não tem o mesmo entendimento, não percebe, não tem a percepção. Não é o corpo de Cristo, não está inserido. É um parasita. Que o sangue suga, às vezes, que é aquele que se entranha, que faz, fica ali no corpo, gruda no corpo, mas não é o corpo. Nós somos o corpo de Cristo, ainda que enxertados nele. Somos gentios, fomos enxertados na videira. Os israelitas, eles são a videira, são os galhos originais. Nós fomos enxertados como galho, mas estamos enxertados, estamos recebendo da mesma seiva, recebemos do mesmo alimento que os galhos originais. Não faz diferença nenhuma. Ou por acaso, quando a gente registra um filho lá no cartório, ele não passa a ter, mesmo sendo adotivo, ele não passa a ter os mesmos direitos do que o filho legítimo? É a mesma coisa. Mesmo direito. Não tem diferença nenhuma. Meus irmãos, eu espero que isso tenha esclarecido alguma coisa para mim e para você, e a gente possa conversar mais sobre essa questão dessa ligação que as pessoas fazem, misturando o velho e o novo, trazendo coisas lá do antigo para cá, como se isso tivesse algum benefício para nós. A palavra de Deus, ela veio para mim dar vida e vida eterna. Vida abundante é vida eterna. E eu não posso pegar isso aqui e jogar na lata do lixo como se não valesse nada, como se o sacrifício de Jesus naquela cruz não tivesse nenhum significado. Todas as vezes que eu vou para a lei,
eu ter alguma coisa da lei, eu estou... Paulo diz aqui que hoje a nossa concepção, ele diz assim, eu não posso dizer quem subirá ao céu, quem descerá ao abismo, eu li agora há pouco, não posso dizer isso. Diz assim, eu não posso dizer que estou salvo ou que estou condenado, porque quem me julga é o Senhor. Mas de uma coisa eu sei, é que deixando as coisas que para trás ficaram, sigo na frente, as que na frente estão. Deixa as coisas tolices, meninices, né? E ler a palavra, procurar ler o Novo Testamento e entender as cartas de Paulo que foram escritas para nós, porque ele é o apóstolo do gentio que somos nós. E ele vem me dizendo, né, que essas coisas aí para nós não tem validade nenhuma. Coitado do Timóteo, que Paulo teve que circuncidar Timóteo, né, depois de ter conhecido Timóteo, por causa dos judeus que viviam perseguindo ele. Aí Paulo vai e toma o coitado do Timóteo e circuncida um jovem já feito, só por causa da perseguição daqueles da lei. Terrível isso. Terrível. Nós, às vezes, né, tudo é puro para os puros. Nós, às vezes, temos que nos abster de muitas coisas que a gente sabe que não tem nenhum problema, por causa dos fracos da fé. Né? Eu gosto muito de usar uma bermuda, sabe? E se eu encontrar um desses, todo mundo, eu sou conhecido aqui no bairro inteiro, nossa, mas se eu... Tem alguns camaradas aqui que se me vê de bermuda, eu já digo, isso aí tá desviado, tá no... Terrível isso. Então, às vezes eu fico muito dentro de casa, com a minha bermudinha aqui dentro de casa, sabe? E... Porque se eu for pra rua, Paulo disse, olha, se eu sei que comer carne não me faz mal nenhum, mas se comer carne escandaliza o meu irmão, então eu nunca mais comerei carne. A gente tem que fazer muito sacrifício por causa da fraqueza da fé dos outros. Muito sacrifício. Coisa inútil e desnecessária, que não edificam nem a mim, nem a ninguém que pensa dessa forma. Limpeza de mente, a pessoa tem que ter a mente limpa, a mente saudável, uma mente, pura para Cristo. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Essa é a verdade da palavra. Eu quero desejar para vocês uma boa tarde e mais para frente tem mais, em nome de Jesus. Muito obrigado.